Sabe, muitos de nós convivemos com uma sensação constante de ansiedade. Parece que o ciclo de notícias não dá trégua, né? E essa incerteza sobre o futuro, ela pode ser paralisante. Mas isso é uma disciplina teológica. Uma bem antiga tivesse uma resposta surpreendente para essa ansiedade tão moderna. Essa é uma pergunta que, olha, com certeza pega para muita gente. A ansiedade, em grande parte, é isso, um foco exagerado num futuro que a gente não consegue controlar. E as notícias de hoje parecem ser o combustível perfeito para esse sentimento. E é exatamente aqui que entra uma palavra que para muitos já causa um arrepio: escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. A percepção geral logo associa a palavra com medo, desastre, tribulação, mas a fonte que estamos analisando hoje defende que a realidade bíblica é justamente o oposto. O foco é em esperança, em paz e, o mais importante, em Jesus. Ok, então vamos mergulhar nisso. Essa análise propõe 3 remédios teológicos bem surpreendentes que combatem a ansiedade de frente. E todos eles vêm de uma nova maneira de entender a escatologia. O primeiro remédio ataca aquele medo de que o mundo está, sabe, girando sem controle. A ideia central aqui é que a história não é um acidente, mas sim parte de um plano soberano. Segundo essa perspectiva, o fim da história não é uma resposta divina improvisada para consertar um caos. Pelo contrário, é a conclusão de um plano de redenção que foi estabelecido lá no início, em Gênesis, com Cristo bem no centro de tudo. E essa ideia é reforçada por teólogos como Alexander e Rosner. Eles mostram que tudo, absolutamente tudo, aponta para Cristo. Isso quer dizer que os últimos dias não são só um evento lá no futuro distante, mas uma realidade que, segundo essa visão, já começou quando Jesus veio ao mundo. Então, o ponto crucial é este. O primeiro antídoto contra a ansiedade é ter a certeza de que o trono não está vazio. A história não está à deriva, perdida. Ela está sendo conduzida por um Deus bom, e os planos dele se realizam em Cristo. Agora, vamos para o segundo remédio. Esse aqui lida com aquela angústia que a gente sente quando vê tanta injustiça acontecendo no mundo. A fonte que estamos vendo argumenta que aquela promessa antiga de Gênesis sobre esmagar a cabeça da serpente se cumpriu na cruz. A cruz é apresentada como o momento em que o mal levou seu golpe fatal, sabe? Mesmo que a gente ainda sinta os efeitos dele por aí. E essa citação do Timothy Keller ilustra isso de um jeito brilhante. A frase "está consumado" não é um grito de derrota de jeito nenhum. É uma declaração de vitória. A missão foi cumprida. E é por isso que existe uma base para o descanso. Portanto, o segundo antídoto é essa convicção. A convicção de que a injustiça, por mais que ela grite e pareça estar por toda parte, não vai ter a última palavra. A vitória já foi conquistada. E o terceiro remédio confronta o que talvez seja o medo mais profundo de todos: o medo da morte, do sofrimento, do fim. Para a fé cristã, a ressurreição não é só um fato histórico. Ela é a garantia definitiva de um futuro de esperança. Pensa bem, se a morte não conseguiu segurar Cristo, ela também não tem a palavra final sobre quem crê nele. Isso nos coloca numa tensão bem interessante, que os teólogos chamam de o já e o ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado por Cristo, mas a sua manifestação completa ainda não chegou. A gente vive nesse meio tempo, com a dor do presente, mas com a confiança da vitória final. E aqui está o terceiro antídoto, a promessa bíblica de uma restauração completa. E não é só um escape desse mundo, mas a renovação de toda a criação, um lugar onde, finalmente, a justiça vai morar de forma plena. Ok, essa teologia toda é muito profunda, mas, e na prática, como é que isso se traduz em ações no dia a dia? Vamos ver. A fonte sugere 3 práticas para a gente combater a ansiedade usando essa esperança. Primeiro, filtrar as notícias. Segundo, orar com foco na soberania de Deus. E terceiro, praticar a cidadania celestial, aqui e agora. A primeira prática é, basicamente, uma mudança de perspectiva. Quando a gente consome notícias, é lembrar conscientemente que aqueles eventos, por mais sombrios que pareçam, não são o fim da história. Isso já tira um pouco do poder que eles têm sobre as nossas emoções. E a terceira prática é crucial. Ter esperança no futuro não é uma desculpa para ficar parado, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela nos motiva a agir. Se o futuro é de justiça e restauração, somos chamados a ser pequenos agentes disso hoje, onde quer que a gente esteja. O C.S. Lewis capturou essa ideia de um jeito perfeito. Ele disse que ter a mente focada no céu não nos torna inúteis na terra. Na verdade, é o que nos torna mais eficazes. A esperança no futuro
alimenta a nossa ação no presente. Chegamos, então, à conclusão. A proposta é que essa perspectiva teológica funcione como uma nova âncora, sabe? Em meio a todas as tempestades da vida. A mensagem central é esta. O estudo do fim dos tempos, quando é centrado em Cristo, não foi feito para gerar pânico. Ele foi feito para produzir uma paz profunda e uma esperança que aguenta o tranco. E a gente termina com essa declaração final de Apocalipse: se aquele que está no controle da história é o começo e o fim de tudo, então a ansiedade sobre o futuro pode finalmente dar lugar à esperança. A questão que fica é: como essa perspectiva poderia mudar a forma como a gente encara o amanhã?